Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, seja bem-vinda aqui ao canal do YouTube do Santuário. É uma alegria muito grande estar com você nesse dia de hoje. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Covid, né? É o assunto do ano, é o assunto de hoje, é aquilo que mais nós temos nos preocupado, temos falado e conversado, e o que o Covid tem trazido para nós, né? E o que tem afetado, e o que mais agrava também na questão da obesidade. Para falar sobre isso, hoje eu trouxe a nutricionista Elisângela, que vai falar, né, sobre qual é a relação entre Covid e obesidade. Fica conosco, fica aqui no nosso canal, o assunto está bem interessante, dê o seu like, compartilhe, se inscreva no canal do YouTube do Santuário. De hoje é Covid e obesidade. E para falar sobre isso, nada melhor do que termos uma profissional. Eu acompanho pelo Instagram e ela está sempre postando e falando, não é, digamos assim, informando a todos nós sobre essa relação, importante relação, né, nesse momento que nós estamos vivendo. Mas vamos saber um pouquinho mais sobre isso. Para isso, eu trouxe a Elisângela, não é? É nutricionista, e hoje ela vai falar conosco sobre este assunto. Boa tarde, Elisângela. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Bom, é um assunto um pouco delicado, né? Porque as pessoas, por falta de conhecimento, quando começou a pandemia, teve aquela questão assim, agora não é hora de fazer reeducação alimentar, é hora de comer, é hora de comer, é hora de comer. Imunidade, né? Isso, aí de repente começou a aparecer que as causas de mortes sem comorbidades eram em obesos e sobrepeso, e acabou assustando todo mundo. E queira ou não, nessa pandemia a gente está ficando muito em casa e acaba que a gente come mais, né? Então, o agravamento de tudo isso é as pessoas se conscientizarem, ficar em casa e melhorar a qualidade de vida, tanto esportiva como na alimentação. Uma coisa importante, igual eu falei aqui agora e veio aqui para mim, né? Porque nós falamos muito em imunidade. E a imunidade não está relacionada a comer, né? Não. Comer bem. As pessoas confundem que comer bem é comer demais, né? Tem que comer bastante, né? Não é isso. É a qualidade do alimento que você ingere que vai melhorar a sua imunidade. Isso ajuda bastante, não é? Muito. Às vezes eu fico chateada até de falar para o paciente que às vezes a gente prepara o paciente para que se um dia ele entrar em contato com o vírus, ele não evolua para forma grave. Então a gente melhora a condição nutricional, perda de peso, orienta a atividade física, e realmente a gente tem tido muito sucesso com isso quanto aos nossos pacientes que têm feito atividade física e reeducação alimentar. Quando entra em contato com o Covid, ele consegue sair tranquilamente. Não tem aquele agravamento, né? Isso. E essa questão esse momento que a gente está vivendo, né? Que é mundial, é uma questão, né? E o fato de você ficar em casa, ainda agora não, mas no primeiro momento que, né, a maioria ficou em casa, sem trabalhar, sem sair. Eu acredito que teve muitos casos, né, questão da ansiedade também. A ansiedade gera aquela vontade de comer e aquela luta, a questão de, como é que fala? O desejo de comer mesmo. Às vezes a gente come, né, e acaba engordando, né, e daí fica difícil, porque daí a pessoa acaba entrando num vício ali, num ciclo vicioso, que para sair, muitas pessoas, eu converso com muita gente e fala isso. Eu fico em casa e só quero comer, né? É que a comida, ela está muito relacionada ao emocional, e como a gente está vivendo uma situação assim que ninguém sabe o certo ou o errado sobre o Covid, todos os dias está saindo estudos novos sobre ele. Então, as pessoas, elas tentam buscar alegria em alguma coisa. Geralmente a gente busca alegria na comida. E comidas boas, né, gente? Não é arroz, feijão e pão. A gente é comidas boas, gostosas, porque é isso chocolate. Isso, é isso que a gente fica feliz. É bem
E isso tem causado assim um dano muito grande, né? Muitas vezes inconscientemente tem causado um dano muito grande à saúde da população em geral, né? Porque se a gente olhar hoje à nossa volta, como as pessoas ganharam peso e não sabe nem por onde começar, porque não sabe, eu devo perder peso? É hora de perder peso? É hora de fazer uma reeducação alimentar? Sim, é hora de fazer uma reeducação alimentar, sim. O perigo é você entrar na internet e pegar uma dieta da moda, por exemplo. Aí o seu corpo pode sim ficar debilitado, mas uma reeducação alimentar acompanhada com um profissional qualificado não vai ter problema nenhum à sua saúde. Porque a gente relaciona muito, as pessoas relacionam muito a questão da comida, igual nós já falamos aqui, né? Ou você comer muito com saúde, quer dizer, se eu como pouco, né, eu vou ficar com déficit disso, déficit daquilo. Por isso é importante o nutricionista para ter o balancear, né, a questão dos alimentos e tudo mais. Porque nessa relação, né, a gente acaba achando que comer muito vai nos ajudar na questão da imunidade, na questão da defesa e tudo mais. Isso não é, porque o Covid, né, a obesidade, como você mesmo falou, tende a piorar o quadro. Sim. Né? É que assim, estar acima do peso ou obeso, as pessoas ainda não caiu a ficha que a obesidade é caracterizada como uma doença. Quando a gente fala de comorbidades, hipertensão, diabetes, colesterol, cardiopatas, também nesse nicho a obesidade é caracterizada como uma doença. Então, quando a gente vai liberar alguma coisa para o paciente obeso, ele é doente. A obesidade é uma doença. É isso que a gente precisa colocar na nossa cabeça, que quem está acima do peso não está saudável. A questão da inflamação, né? O corpo fica inflamado, né? Sim, e essa inflamação, o problema, quando a gente fala em Covid, é que há estudos que diz que as células de gordura pode ser um reservatório para o SARS-CoV-2. Ah lá. Sabe, SARS-CoV-2, né? Então, esse é o problema do excesso de peso, já que o obeso, ele já tem problema na respiração, na expansão da caixa torácica, mais cansaço, fraqueza, né? Aquela indisposição. Então ele já tem predisposição a ter problemas respiratórios só pelo excesso de peso. Excesso de peso, né? O cansaço, né? Tudo dificulta, né? Sim. E igual você falou também, a questão do esporte, eu gosto muito, a gente procurar, tem que se cuidar, né? Não é só porque tá a questão do Covid, tudo bem, você tem que ter todos os cuidados, mas você em casa, a gente pode fazer muita coisa, né? O YouTube tá aí, a televisão, os canais, né? A gente pode acompanhar uma academia ali tranquilamente dentro de casa. Então, o que precisa ser trabalhado muito, eu vejo, é a pessoa dentro, o interior da pessoa, né? Eu como pessoa, eu decidi que a minha vida é feita de decisões. Sim, né? A vida é uma escolha. É uma escolha, né? Ou eu vou escolher ficar em casa, sentado o dia inteiro, então não fazer um exercício, não sair para fazer uma caminhada, ou ter uma alimentação saudável, saber que aquele alimento não vai me fazer bem, então não vou comer. Claro que de vez em quando a gente dá, né, aquelas, né, saidinhas, né, mas não no dia a dia, né? Eu acho que eu tenho que pensar em mim, na minha saúde. Não, tem gente que tem aquela, você deve ouvir muito isso, né? Eu vou morrer mesmo, quero mais é comer. Ah, sim. Aquele velho ditado. Fulano morreu com fome, fulano morreu com sede, eu vou deixar de comer. Eu vou deixar de comer. Mas neste momento, nós precisamos nos reinventar, como você falou. Hoje as redes sociais estão aí. Nunca teve tanta informações quanto hoje, mas a gente precisa também selecionar aquilo que é bom e aquilo que não. Hoje a gente tem personal online, hoje a gente tem as consultas online, hoje é possível você ter uma vida normal, né, adaptada, né, para o momento,
e ter saúde, porque eu acredito, se Deus quiser, isso vai passar. E como que a gente vai chegar? Porque hoje o que a gente tem atendido muito? Com essa questão de comer, pré-diabético, diabético, pessoas muito jovens desenvolvendo doenças desse tipo, hipertensão, ansiedade, as pessoas estão assim a flor da pele, né? Então a gente precisa evitar. E tem doenças que não voltam. Se eu desenvolver um diabetes agora na pandemia, não é quando passou a pandemia eu vou continuar sendo diabético, não vai passar junto com a pandemia. Então a gente precisa cuidar, porque a gente às vezes fica Covid, a gente esquece das outras doenças que está fazendo parte aí do nosso dia a dia e está passando batido. E é muito sério, tão sério como o Covid, porque toda doença ela é séria e tem que ser tratada. E assim, a alimentação, uma pessoa na recuperação, ela teve o Covid, como que a alimentação pode ajudar nessa recuperação? Olha, todas as doenças precisam de um acompanhamento multidisciplinar. O Covid exige uma equipe multidisciplinar, inclusive a nutrição. Neste momento, no pós-Covid, pós-internamento, frutas, verduras, proteínas, suco, água. Claro, nem todos os pacientes são iguais, tem que passar por uma avaliação. Tem paciente que fica muito tempo internado e ele precisa de uma suplementação, porque perdeu muita massa muscular, está com muito cansaço, falta de apetite, tosse, parece que ele ainda continua doente. Então é um paciente que a gente tem que trabalhar de forma diferenciada. Só as frutas, verduras e as proteínas não serão suficientes, tem que entrar com alguma suplementação. E como nós temos visto assim, a questão o pós-Covid, né, como tem agravado tantas outras situações, né? A gente tem ouvido falar muito sobre isso. Sim, a gente também orienta no consultório os profissionais que o pós-Covid tem que procurar, porque é o que eu falei, é uma equipe multidisciplinar, pneumologista, fisioterapeuta, cardiologista, vascular. O paciente tem que achar um problema para a gente poder, junto, né, em uma equipe, solucionar o problema dele, porque tem um que tem muitos gases, estufamento, insônia, que mais que a gente vê muito? Dores abdominais. Então a gente vai encaminhando para os profissionais qualificados e a gente vai fazendo a parte da alimentação. Muito bem, que bom. É muito bom a gente se informar, né? A gente saber que essa questão da obesidade precisa ser tratada, né? É uma maneira de você se cuidar. Ninguém sabe, né? A questão se eu vou pegar, se eu não vou, como eu vou estar quando eu pegar ou não. Então, o importante é você se cuidar, né? Buscar um profissional, buscar uma pessoa que possa estar te orientando, né? Não ficar parado, buscar se movimentar. A vida continua, né? Apesar da gente estar vivendo todo esse momento tão difícil, mas a vida continua e isso vai passar. A gente acredita que isso vai passar, né? Cremos nisso e quando isso passar, nós vamos estar bem, né? Se a gente não cuidar, nós vamos estar mal, né? Então, essa questão da ansiedade, né? E isso gera o comer demais. Então, tudo isso uma coisa puxa a outra, né? Sim, nunca é sozinho. E o que a gente tem que levar muito em consideração o que tem muito efeito é o uso de máscara e o distanciamento social. Isso é um cuidado primordial para que a gente não venha adquirir a doença, né? A gente fala de alimentação, aqui hoje a gente falou bastante da questão da doença em si, mas a prevenção maior é o uso de máscara e o distanciamento social. E cuidar da saúde, né? Porque, igual nós falamos, ninguém sabe, né? Como é que vai ser o nosso dia de amanhã. Então, cuide-se, faça boas escolhas, né, Elisângela? Né?
A Elisângela está aí, se quiser falar, dá o teu telefone, falar do teu trabalho também. No Instagram você também passa bastante receita, né? Tá sempre ali ensinando a gente, passando coisas boas. Essa semana a gente até passou um suco, né, para melhorar esse cansaço que o paciente pós-Covid tem. Eu já estou em Astorga, trabalhando em Astorga há 14 anos, né? Comecei trabalhando com o Dr. José Luiz, nós éramos vizinhas ali de ponto, né? E hoje eu atendo aqui do lado da casa do padre. A gente tem tido bastante procura, porque as pessoas, a gente fala, tem muitos que ainda não se conscientizaram, mas muitos já se conscientizaram de procurar ajuda e melhorar sua qualidade de vida. Então, eu tenho Instagram, quem quiser seguir, vamos lá, vamos acompanhar todas as notícias que a gente está todo dia falando algo novo. Então o Instagram qual que é? @nutrição Elisângela Priscila. Isso. Quer deixar o celular também seu lá do teu trabalho? 3234-6586. Então, gente, tá aí, uma profissional que se dispôs a estar aqui com a gente para falar um pouquinho sobre esse momento tão importante que nós estamos vivendo. E sempre colocando Deus à frente de tudo, né? A gente sempre acreditando nesse poder de Deus que é mais que tudo na nossa vida, mas nós temos que fazer a nossa parte. A gente tem que se cuidar, porque a vida é um dom de Deus, é uma graça que Deus nos concede, né? E eu preciso cuidar deste tempo que é o tempo do Espírito Santo. Eu preciso cuidar do meu corpo, preciso cuidar de mim. Cuide de você, tá? Cuide, se proteja, tenha as precauções, cuida da sua alimentação, busca ter uma vida saudável, porque se, como diz Padre Reginaldo, né? Que eu não pegue, mas que se eu pegar, que eu seja curado. E que se você pegar ou eu pegar, né, a gente nunca sabe, mas nós possamos ter uma boa recuperação. E uma boa recuperação, ela também é proveniente aí de uma vida saudável que nós possamos ter, tá bom? Mais alguma coisa, Elisângela? Não, eu só queria agradecer o convite, né? Fiquei muito feliz de receber o convite, de estar aqui, poder fazer parte desse programa maravilhoso, que vale muito a pena acompanhar. Também todas as semanas, né? Tem algo novo e melhorar a espiritualidade. Às vezes a gente dá uma fraquejada, dá uma desacreditada. Na hora que a gente começa a acreditar, começa tudo de novo, mas a gente não pode perder a fé em Deus. E é esses programas que nos fortalecem, que a gente assiste e a gente se recupera e volta a respirar de novo e acreditar. Porque a gente tem que estar, vamos dizer, tudo passa, né, gente? Mas a nossa vida espiritual, eu vejo assim que se a gente precisa cuidar da nossa vida espiritual, porque a gente não sabe, ninguém sabe a nossa hora, não sabe um dia de amanhã, né? Então busca, eu acho que são tripés, né? É o espiritual, é o físico, é o mental, né? Tudo isso aí faz parte, então a gente tem que ter um equilíbrio e Deus sempre acima de tudo, né? E à frente de tudo. E Nossa Senhora também, nós aqui no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, né, que temos toda essa devoção à Mãe de Jesus. Nós queremos então agradecer você, Elisângela, mais uma vez, que Deus abençoe o seu trabalho, né? E então aí, você vai vir outras vezes, com certeza, vamos abordar outros temas, né? Porque eu vejo assim que a saúde, a gente precisa ter, como eu disse, precisamos viver no equilíbrio, né? Saúde espiritual, saúde física, isso aí faz parte do nosso bem-estar, tá bom? Muito obrigada. E agradeço a você que esteve conosco, que Deus abençoe e até uma próxima.